Ele é diretor de filmes de sucesso como Menino Maluquinho, Amor e Companhia e Batismo de Sangue, e ganhou vários prêmios como Mar del Plata e de Brasília. O entrevistado de hoje é o Vécio Aton. Você fez a produção de filmes de outros diretores e foi roteirista de alguns dos seus filmes também. Mas a função que mais marcou na sua carreira foi a de direção. O que é mais importante numa direção, na sua opinião? Olha, de fato eu fiz várias coisas na área de cinema. Assim, antes de chegar à direção, eu trabalhei como assistente de produção em vários filmes. Depois fiz produção executiva. De alguns filmes meus, como você citou, eu fiz roteiro também. Praticamente trabalhei no roteiro de quase todos eles, desde Dança dos Bonecos, Maluquinho, porque gosto de escrever. Acho difícil assim, até de não filmar uma história da qual eu não tenha me apropriado dela. Eu sempre gosto, por exemplo, a última versão do roteiro sou eu que faço, porque assim já faço da forma que eu estou visualizando aquela história, né? Eu acho que toda essa experiência nas outras áreas você leva para a direção. Eu acho que é muito importante na direção você ser capaz assim, de perceber o filme como um todo. Percorrendo a sua filmografia, dá para perceber que Minas Gerais está em muitos dos seus filmes. Isso é pensado antes ou acontece de forma natural? Está como cenário, né, em praticamente todas elas. Até no Batismo de Sangue, por exemplo, que a história se passa em São Paulo, a maior parte dela eu filmei aqui. Eu filmei aqui porque você no cinema você tem essa capacidade de fantasiar. Não necessariamente você tem que estar em Paris, você pode fazer Paris num outro lugar, né? Assim, eu fiz São Paulo no centro de Belo Horizonte. Eu acho que Minas Gerais, de certa forma, é o meu quintal. Assim, é o território que eu mais conheço e quando eu escrevo, muitas vezes, são esses lugares que vêm à minha cabeça. Quando eu comecei a ideia do filme A Dança dos Bonecos, eu escrevi o roteiro pensando na cidadezinha de Biribiri, onde eu rodei, que fica perto de Diamantina. Quer dizer, a própria cidade foi que, no fundo, me inspirou a escrever essa história. Então, de fato, Minas, que é um território que eu conheço muito, né? Você imagina, o nosso estado é do tamanho de uma França, maior do que a França, né? Quanta coisa tem aqui dentro. Quer dizer, então, é um estado que tem, por exemplo, tem cenários naturais fabulosos, tem cidades muito interessantes. Você quer fazer algo de cidade grande, Belo Horizonte te permite. Durante a ditadura militar, você foi obrigado a ir para o Rio de Janeiro. E lá vocês formaram um grupo de frequentadores de biblioteca e de cinema. A sua vida política foi uma das responsáveis pelo seu entrada no cinema? Não sei se poderia dizer tão diretamente assim, né? Quer dizer, eu já me interessava muito por cinema na minha adolescência, via muito. Na faculdade de economia que eu ajudei a criar o Cineclube, que a gente sempre estava exibindo filmes lá. Cheguei a rodar alguns curtas assim, de forma amadora, participar de curtas assim, naquela época da produção de curtas. Participei de cineclubes, do SEC, que era um centro de estudos de cinema. E quando eu estava no Chile, já morando no Chile, quer dizer, porque eu me exilei, eu tive que sair do Brasil e me exilei no Chile. E no Chile eu continuei a fazer meus estudos de economia, até que num certo momento eu fui convidado a participar da produção de um filme. Por um chileno, que era meu amigo, que sabia que eu gostava muito de cinema, sabia da minha relação com o cinema, e ele me chamou para ser assistente dele na produção de um longa-metragem. Quer dizer, eu estava no Chile exilado, quer dizer, o acaso me levou a isso, né? Quer dizer, me levou a estar participando de uma produção, né? O acaso da vida, né? Assim que me levou. Eu acho que foi parte da vida. E como que foi rodar Batismo de Sangue depois de ter vivido na pele a ditadura militar? Eu acho que a minha própria escolha de fazer o Batismo de Sangue era pelo fato de que aquela foi uma época que eu vivi intensamente. Assim, eu vivi de dentro, eu sabia muito bem como era o movimento estudantil nas escolas, aquilo que a gente viveu nas ruas, o que foi o movimento clandestino no Brasil, sabe? De combate à ditadura. E eu assisti vários filmes brasileiros que tocavam o tema e eu senti que eram feitos, o olhar era de fora, não era um olhar de quem viveu aquela situação. E a história do Frei Tito, em especial, né, porque o Batismo de Sangue conta, quer dizer, uma história muito ampla, mas o personagem central é o Frei Tito. E, inclusive, eu conheci Frei Tito quando eu estava no Chile e o Tito chegou também lá exilado. E depois Tito se suicidou, e era uma história que todos nós conhecíamos, assim, era uma história muito forte.
E quando eu li o livro do Frei Beto, eu percebi que ali tinha assim, já tinha uma ideia cinematográfica muito forte. Eu tive muita vontade de fazer aquilo. E fiz assim, querendo trazer para o cinema, levar para a tela, com o olhar de quem tinha vivido aqueles anos como eu vivi. E falando nessa interpretação do batismo de sangue, como que foi feito? Porque são cenas muito fortes, expressões intensas. Como que foi feita essa preparação do elenco e a escolha dos atores? A escolha dos atores foi feita, alguns eu convidei, outros eu fiz leituras com o roteiro, aí fui chamando o Daniel Oliveira, o Caio Blatt, eu criei um elenco bastante jovem, sabe, assim, então assim, eu fui lendo o roteiro com eles e trocando às vezes de personagem até compor. Daqui de Minas entraram dois, o Odilon Esteves e o Léo Quintão. E do Rio vieram o Ângelo Antônio, que é mineiro também, né? Daniel de Oliveira também, que é mineiro, de Belo Horizonte, e o Caio Blatt. Então foi com esse núcleo jovem assim que eram os protagonistas desse filme. E eu queria fazer essas cenas de tortura e as cenas de ação do filme, as cenas de tiroteio na morte do Marighella, por exemplo. Eu queria fazer super bem feito assim, no sentido realista, sabe assim, de que o espectador acreditasse no que estava vendo. Eu acho que às vezes o filme brasileiro peca nisso, assim, nas cenas de ação não fazê-las com bastante realismo. E a gente trouxe, inclusive, um mexicano, um profissional mexicano que é preparador de dublês, que ele veio para cá, ficou com a gente aqui um tempo, exatamente preparando os policiais do filme, ensinando eles como bater sem machucar ninguém, e ensinando a quem estava batendo, a quem estava apanhando, né, como é que devia se comportar, como é que o corpo reage frente a um golpe, sabe, assim, ou até no caso de um tiro. Então ele teve nas filmagens o tempo inteiro. E quanto aos projetos futuros, já tem algum em desenvolvimento? Eu estou editando agora, nesse momento que nós estamos conversando aqui, eu estou editando um documentário que chama-se Mineiro e o Queijo. É um documentário que pega exatamente assim, o tema é o nosso mais famoso produto cultural, né, que é o queijo Minas. E é um documentário que pega essa relação de nós mineiros, que há 300 anos fazemos esse queijo, consumimos esse queijo, exportamos esse queijo para fora. E é um queijo que marca muito assim, a cara de Minas Gerais, né? Minas Gerais é muito associado ao queijo. E tem histórias riquíssimas nessa daí. Então eu pego assim, desde essa história, desde quando o queijo surge aqui, né, na região das Minas, né, os exploradores de ouro que trouxeram a técnica de fazer queijo de Portugal, porque você tinha que se alimentar. Né? E o queijo ele é uma forma de conservar o leite. Então nessa época que você não tinha geladeira para conservar, você conservava no queijo. Né? O queijo é um alimento importante nesse sentido. Então vem desde essa época, assim, como é que essa arte sobreviveu em algumas regiões de Minas e que tipo de relações ela gera, essa história passada de pai para filho, sabe, assim, que tem todo um saber nessa história que é muito interessante. E também a relação econômica, porque o queijo, pouca gente sabe, mas o queijo Minas ele é impedido de circular fora de Minas Gerais. Existe uma lei do Ministério da Agricultura, como o nosso queijo é feito do leite cru, então tem toda uma legislação muito rígida que impede que esse queijo saia para fora legalmente, então ele sai clandestinamente em grande escala. Né? Assim, então é uma coisa meio maluca que tem que ser resolvida. De certa forma, esse Mineiro e Queijo acaba sendo um filme político também, porque ele fala exatamente assim das pequenas propriedades, sabe, da agricultura familiar, da pessoa que vive fazendo 10, 15 queijos por dia. Com isso ele mantém a família dele há anos, assim, como o pai dele fazia, como o avô fazia, como o bisavô fazia. E como é que eles enfrentam, com essa produção artesanal pequena, como é que eles enfrentam os grandes laticínios, como é que eles enfrentam os queijos industriais. São em torno de 30 mil famílias em Minas que vivem do queijo. Você vê que elas têm um peso muito grande. Quer dizer, e nós temos esse produto que é tombado pelo patrimônio, né? Ele é considerado bem cultural e material do Brasil, o nosso modo de fazer queijo. E, no entanto, com todas as contradições econômicas, com proibição de circular, etc. Então, é um documentário com um tema bastante rico. E estou trabalhando também num projeto de ficção que chama-se Estrelas Caídas do Céu, que aí já é uma história realmente ficção, que eu pretendo rodar em Minas também, na região de Diamantina e do Cerro, que é a história de 4 garotos, 4 adolescentes em busca de um tesouro perdido do século XVIII, diamantes que desapareceram em Diamantina. Legal, foi um prazer te receber no nosso programa, Elvésio. Boa sorte para esses novos projetos. Espero que dentro de pouco tempo vocês estejam falando já dos filmes na tela. Com certeza. O curta agora vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nossa curta-metragem e muito mais. A gente volta já.